Boa noite, seja todo mundo bem-vindo, bem-vindas a mais um Sample Journal Club, essa iniciativa do Sample Research Group, que tem foco na pesquisa em prevenção, implementação, ciência da implementação na área do esporte e da atividade física. E a ideia aqui é a gente discutir ciência, então a gente tem intercalado ou um artigo científico ou um capítulo de livro que vai trazer uma base para a gente até discutir, né, os artigos. E no momento a gente começou a ler, há 2 semanas atrás, o livro The Book of Why. Então hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 1. Na introdução, né, que a gente já discutiu, está gravado lá no YouTube. Quem perdeu pode voltar lá para conseguir acompanhar o raciocínio. A introdução basicamente foi literalmente uma introdução, né? Então ele só deixou mais perguntas assim para a gente, deixou a gente bem curioso para continuar a leitura. E aí, hoje, então, a gente dá continuidade. Moderador dos capítulos do livro geralmente vai ser o Luiz Augusto. Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, fazer os comentários, perguntas, e é isso. Boa reunião. Bom, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar com o capítulo 1 do livro, que fala da escada de causalidade, algo tipo, os níveis, né, de causa. É um capítulo que assim, a gente pode dividir ele em 3 partes principais. Ele faz uma introduçãozinha, depois ele fala um pouquinho desses níveis de causa, aí ele vai falar daquele, acho que do... Peraí que eu me perdi. Daquele teste do mini-Turing lá, e depois ele fala um pouquinho da questão da probabilidade, né? Eu acho que o ponto, talvez, principal desse capítulo, na primeira reunião a gente falou daquela questão de entender o diagrama, como é que funcionava. O Luiz fez até os desenhos para a gente, né? Talvez o ponto principal aqui seja entender a diferença entre esses níveis. Então, que é a escada de causalidade mesmo, né? Então, o capítulo começa com... O autor, ele fala um pouquinho, né? Ele conta uma historinha ali do Jardim do Éden, mas ele conta toda essa história ali para fazer uma analogia no final, que é a seguinte: que ele fala que quando Deus pergunta what, Adão e Eva responderam why, né? E aí entra essa questão de muitas vezes a gente não ter uma apreciação geral do que o fenômeno é, ou de ter a visão do todo dessa rede causal, né? Pelo menos eu entendi isso. E sim, às vezes, só descrever a sequência dos fenômenos, né? Ou uma relação muito pontual de uma coisa com a outra. E aí ele já puxa 2 frases bem interessantes que eu até traduzi e coloquei aqui, que eu acho que talvez alguns de vocês devem ter pontuado também, né? Ele fala assim: o mundo não é feito apenas de fatos isolados. Ao invés disso, esses fatos são indissociáveis de uma rede intrincada de relações de causa e efeito, né? Então, muitas vezes a gente está focado em uma coisa, mas tem uma série de relações que estão por trás ali mais distantes e que a gente pode não enxergar. E a segunda frase que eu destaquei, que ele fala assim: são as explicações causais e não os fatos isolados que formam a massa de conhecimento que nós temos. Então, assim, não para mim o que ficou assim, é que não é muitas vezes o estudo isolado de 2 variáveis que vai produzir o conhecimento, né? Essa visão do todo, ela é muito importante. Acho que no mundo da pesquisa, isso cabe muito. Porque você pode ser um bom metodólogo, assim, conhecer muitos métodos, mas se você não tem uma apreciação geral da área, de saber quais são as variáveis importantes, como elas se relacionam entre si, você vai continuar sendo um bom pesquisador, mas talvez você poderia ser um pouco melhor se a gente pensar no quanto você poderia contribuir para o mundo ou para o campo de pesquisa como um todo avançar, né? Em relação a essas 2 frases, alguém anotou elas? Tem algum comentário sobre? Anotei exatamente as mesmas 2 frases. Estava rindo aqui. É, achei muito legal o jeito que ele começa a escrever, né, esse capítulo, assim, e como tá muito me chamando a atenção como ele atrai, né, todo mundo pelo jeito de escrever, sabe? Né, porque
acaba atraindo quem não tem, eu, no caso, tanto conhecimento de estatística, mas fica interessado em entender aquela ideia porque por conta das histórias que ele vai, né, trazendo e costurando as ideias, assim. Achei muito legal ele trazer a história, né, do jardim ali, e, enfim, depois quero falar mais uma coisa. Não, já vou falar, vai. Que era uma coisa que eu ia Já falar aproveita. na reunião passada até, né? Porque logo que eu vi o título do livro, The Book of Why, me veio muita história da criança na cabeça, assim, porque eu tenho uma criança em casa mais ou menos nessa faixa etária, dos 4 anos e tal, que tudo é por quê, sabe? E eu fiquei muito pensando nisso, tipo, como as crianças naturalmente constroem a visão do mundo fazendo essa pergunta, né? E aí, nesse capítulo, ele traz um pouco essa comparação da criança, né? Da inteligência artificial com a criança, como você vai alimentar ali, né? E também como a criança é naturalmente um cientista de ficar nisso do porquê, mas aí depois também ir para um próximo nível de se eu mexer se eu desmontar esse carrinho aqui, né? O que vai acontecer? E se eu mexer nessa rodinha e ir experimentando, assim? Então, achei bem legal que eu fiquei viajando isso na introdução, e daí agora ele trouxe um pouco essa ideia da criança. Só isso. Boa. Aí, até aquele E Turing aí, lá, ele people, fala que. posso eu falar? E Vai lá, aí? vai lá, vai lá, Luiz. Cara, muito legal mesmo essas frases que você levantou. Agora, antes de fazer um comentário sobre uma das frases, né? Mano, o cara começa o capítulo meio que questionando a acurácia da resposta de Adão e Eva, né, velho? Tipo assim, ali ele já ganhou todo mundo, cara. Fudido isso, né? E, e achei interessante ele colocar aqui, ele começa a contar essa história, porque, na verdade, eles estudam muito, né, durante lá da onde ele é, lá, sei lá da onde que ele é direito, mas enfim, estudam bastante essas questões de quem escreveu a Bíblia e tal, mas não necessariamente são religiosos, né? Então eles estudam isso como forma filosófica. Eu achei isso fantástico também, apesar de não ter nada a ver com o assunto, mas para a gente ver como algumas histórias às vezes têm significados independente do que a gente poderia pensar, né? Então, por exemplo, religioso e tal, na verdade não, na verdade é só uma história que ele está usando para fazer uma metáfora. E as metáforas são poderosas, né, para ajudar a gente a um entendimento. Elas são perigosas também quando a metáfora tenta mostrar alguma coisa que não é real, mas se ela tenta mostrar alguma coisa que é real, ela é uma ferramenta forte, né? Uma das formas de transmissão de conhecimento. Mas aí o segundo ponto que você levantou, ô Luiz, da frase, e que eu acho interessante até linkar com o primeiro capítulo e com que a gente já discutiu isso várias vezes aqui, mas eu vou pontuar de novo, e sempre que aparecer essa questão eu vou voltar a pontuar, é que essa segunda frase, ela, de novo, me faz lembrar de que se a gente ficar dependente só do dado bruto, muito provavelmente a gente não vai conseguir chegar nas respostas mais relevantes às perguntas que a gente tem. Então, interpretar, né, analisar direito é uma coisa, mas interpretar o que o dado está trazendo para a gente é que talvez a chave, é o que ele significa, não o que ele é em si, né? E isso passa por uma série de critérios de como entender esse dado, né? Então, o conhecimento está muito mais em como eu penso sobre um desfecho de análise do que simplesmente aceitar um desfecho por si só, né? E a gente discutiu isso na semana passada, inclusive, quem quiser revisitar a questão do capítulo 1, tem aquela figura lá que mostra sete não, acho que 9 passos, né, para se pensar em análise de inferência causal, e começa a mexer no dado depois de que passou um 7, assim, né? Até lá é uma questão de pensamento teórico e tal, e depois tem toda a interpretação do dado em si também. Então essa segunda, acho que foi a segunda frase que você levantou, me faz pensar nisso, sabe? Como é importante, na verdade, a gente refletir sobre o que os dados trazem, a relevância dele, etc. E não simplesmente ficar apertando o botão, gerando análise lá e ficar aceitando o que os desfechos das análises trazem, sabe? A gente tem que refletir sobre o mecanismo gerador do dado, tem que ser crítico quanto a isso, será que isso reflete de fato a realidade ou não? E refletir legal, se não refletir por quê, né? E aí revisitar o dado novamente, talvez fazer um novo processo de pesquisa, enfim.
mas achei muito interessante essa questão de mais uma vez pontuar de que o dado não é tudo, né? Ele é ótimo, é bom ter dado, mas não é ele, na verdade, que define toda a história, né? Eu acho que esse é um ponto que é legal de levantar e é que é algo bem atual também, porque hoje muita gente fala da área de ciência de dados, né? E eu até estava vendo um vídeo outro dia que os pesquisadores, eu acho que era meio que um TED Talks, assim, que os pesquisadores falavam que o problema não é a inteligência artificial em si, mas que a gente tem que ter uma grande preocupação com a formação das pessoas que estão mexendo com isso, né? Porque é justamente isso que o Luiz falou, você pode ser um excelente apertador de botão, só que você não vai saber o impacto daquilo que você está fazendo, entendeu? E às vezes você tem uma pessoa meio mal intencionada, e manda só você fazer o negócio e você aperta os botões lá, você não consegue ver. Se você não tem uma apreciação geral da teoria, do todo, você não vê o impacto daquilo que você está fazendo, né? Isso é um grande problema. Não, e outra, se a gente não pensar no processo de geração de dado, em vez de só acreditar no dado em si, e se, cara, a gente começar a cair em armadilhas, por exemplo, de manipulação de dado intencional para fazer um ponto, entendeu? Então, ou seja, você acredita piamente num dado que você não sabe, obviamente, mas ele foi manipulado, ele traz uma resposta que às vezes é totalmente fora, mas por que tá vindo do dado? E você fala assim, não, mas o dado é tudo. Você acaba acreditando numa coisa e implementando uma coisa, assim, aumentando muito a probabilidade de às vezes até fazer mal para o ambiente que você está inserido, né? Por causa disso. Então, muitas vezes a gente pensar sobre o processo, sobre a análise que a gente tem, faz com que a gente até repense se aquele dado de fato é representativo ou não, né? E aí leva a gente a falar assim, bom, beleza, então deixa eu olhar um outro dado com a mesma pergunta, né, para avaliar a mesma pergunta, para ver se bate. E a ciência é sobre isso. E aí se bater, você fala, não, eu que tava talvez equivocado, bateu, então eu preciso rever os meus conceitos. E se não bater, fala, poxa, ó, tá vendo? Talvez ali esteja algum processo enviesado, e aí pensa no porquê e tal, e vai melhorando o processo, né? E a ciência é um pouco disso, né? Lembrando, né, pessoal, que um dos conceitos da ciência é a replicação. Então eu preciso ter a capacidade de fazer ciência e comunicar ela bem para alguém poder replicar se quiser, e a pessoa que replicar, né? Aliás, e as pessoas replicarem, né? Uma coisa que não é muito feito, né? Assim, a gente vê muitas pessoas fazendo uma coisa pela primeira vez e muita gente acaba aceitando aquilo e não replicando, né? Porque a própria área não dá muito valor para quem faz de novo, né? Mas na verdade o próprio processo da ciência é definido pela replicação. A gente precisa de replicação para confirmar ou refutar um conhecimento levantado anteriormente que sabidamente tem algum nível de incerteza, né? Ele pode ser até pequeno, mas que ele tem um nível de incerteza, ele tem. E se aquelas análises que a gente viu caírem nesse nível de incerteza, né? Como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso se eu replicar algumas vezes e ver se aquele resultado é encontrado ou não nessa replicação, né? Enfim, então, importante não ficar só dependente de dado. Dado é bom? É, ninguém está falando mal do dado. Mas é que hoje, que nem o Luiz falou, existe, assim, talvez uma super importância do dado, né? Dado é tudo, é ele que resolve. Cara, não é. Se fosse ele que resolvia, tinha um monte de problema que já tinha sido resolvido. E nós não estamos nesse nível ainda, né? Então, Boa. Aí, antes só da gente começar a falar dos três níveis de causa, de causalidade, enfim, no final dessa parte inicial, ele fala um pouquinho do grande salto da evolução, né? E ele traz um ponto importante, pensando do ponto de vista evolutivo, que uma capacidade importante da nossa espécie é a capacidade de pensar de forma abstrata, né? De criar um mapa mental da realidade. E aí, a partir desse mapa mental, que a gente consegue pensar, de repente, em diferentes panoramas, criar um modelo mental para poder atuar ali no mundo real, né? E esse mapa mental é justamente o diagrama causal que ele fala. E aí ele coloca alguns pontos importantes do diagrama causal, desse mapa mental, que a gente tem que lembrar. O primeiro deles é que os eventos têm múltiplas causas, mas nenhuma delas é determinística, né? Porém, cada fator pode afetar a probabilidade. Foi algo que a gente conversou já naquele capítulo de introdução. Depois ele fala um pouquinho da questão da modularidade dos diagramas causais, que nada mais é do que você pode mexer em uma única variável, né? Você não precisa mexer no diagrama todo, mas mexer numa única variável de forma isolada e ver o que acontece no diagrama. E a última, e talvez o mais importante, é que desenhar os diagramas causais pode ser útil como uma forma de
organizar o nosso pensamento na direção de resolver problemas científicos que não são tão familiares para a gente. E aí a gente entra nessa questão da escada da causalidade, ou dos níveis, né, de causalidade. E aí o autor começa, ele fala, né, que uma coisa importante para qualquer estudante de causalidade é que ele tenha uma boa capacidade de distinguir os 3 níveis de habilidade cognitiva, né? E aí ele define os 3 níveis como sendo o nível do seeing, né, ou de ver, o doing, né, o fazer, a intervenção, e por fim o de imaginar, né, o imagine, que é a questão do contrafactual. Aí talvez agora a gente possa explorar um pouquinho esses níveis aí de habilidade cognitiva. Uma coisa legal que ele mesmo fala é que quando você lê a primeira parte do capítulo, parece que toda essa capacidade de causa e efeito, dos 3 níveis, a gente adquiriu, né, enquanto ser humano de uma vez só. Mas isso foi um processo de milhões de anos de evolução, né? Tanto que a gente tem ali outras espécies que conseguem ter uma apreciação da relação de causa e efeito, mas não com os níveis. E aí ele fala, dá os exemplos de animais, como por exemplo a coruja, depois ele fala da criança que aprende por associação, até chegar no pensamento de um adulto, né? Mas vamos começar do nível 1, que seria esse nível do sim, ou da associação, né? Onde a gente vai estar focado ali na procura de regularidades das observações do ambiente. Então, aqui a gente fala que um evento está associado ao outro quando a observação de um evento muda a probabilidade do outro acontecer, né? Então, nesses níveis, as predições elas são baseadas só em observações passivas. E aí ele comenta um pouquinho do tipo de pergunta que esse nível responde, que seria uma pergunta do tipo, e se eu ver, ou e se eu considerar tal coisa, né? Então, aqui a gente não está, de nenhuma maneira, fazendo uma intervenção, só observando o que está acontecendo, e aí a gente entra naquela questão da probabilidade condicional, né? E se eu observar antes tal coisa, será que a probabilidade do evento muda? Ele começa a dar alguns exemplos aqui. Tem algum ponto nesse primeiro nível que chamou a atenção de vocês, que vocês gostariam de comentar? Nada? A gente pode avançar, não tem problema, né? E aí ele até começa a usar o exemplo do fio dental, né? E talvez a gente possa usar esse exemplo para ilustrar aqui os diferentes níveis que ele comenta, né? Então, se a gente for falar desse nível de associação, a pergunta aqui seria, né, o quão provável é que um consumidor que comprou pasta de dente também compre fio dental, né? E aí ele até coloca, né, que esse é um tipo de pergunta, eu coloquei aqui que é o arroz com feijão da estatística, mas ele coloca que é o pão com manteiga da estatística, né? Que a gente consegue responder esse tipo de pergunta só com a coleta e análise dos dados, vendo a associação, né, ou as probabilidades do evento quando você considera ele dessa maneira encadeada, né, que seria a probabilidade condicional, ou ele de forma isolada. Bom, e aí, assim, Ô, para mim, o Luiz, último ponto interessante, pode só um falar. comentário assim, ó. Uma coisa que eu achei importante que ele já aborda aqui, e que eu acho que é interessante a gente já ter isso em mente antes de ir para os próximos níveis, é o seguinte. A, ele aponta muito no cuidado de você, por exemplo, ter um processo que é de um nível para tentar responder uma pergunta que é de outro. Uhum. Então, eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se ele aborda isso mais para frente ou se é aqui, mas eu acho que desde aqui a gente podia já deixar isso em mente, sabe? Então, por exemplo, se eu quero responder uma pergunta sobre observação do mundo real, cara, não vai adiantar eu fazer um trial, porque o trial não observa o mundo real, ele modifica um mundo, enfim, que eu manipulo alguma coisa ali, que não necessariamente vai acontecer na realidade, mas que eu manipulo para poder investigar um ponto. E o contrário é verdadeiro, quer dizer, uma pergunta onde eu tenho que isolar uma certa associação para ver se essa associação é causal ou não, eu só vou conseguir se eu manipular alguma coisa. Então eu estou falando do nível 2 para cima, né? E ter uma pergunta de nível 2 com processo e fazer um processo de nível 1 ou o contrário, né? Ele seria equivocado, né? Então, é menos comum a gente ver uma pessoa fazer um trial, que tem um recurso aí maior do que normalmente os estudos
observacionais, normalmente, né, os estudos observacionais para acontecer, para responder uma pergunta que eu responderia num observacional, mas o contrário a gente vê muito. Por exemplo, um estudo com um desenho observacional que responderia muito bem perguntas neste nível, mas a pessoa tem uma pergunta de um outro nível. Então, sempre vale a pena a gente pensar nisso também. Que tipo de pergunta a gente tem? Qual que seria o melhor processo para responder essa pergunta? Por vezes, aplicar o método do nível correto para a pergunta pode ser impraticável, pode ser impossível. E se isso acontecer, beleza, o melhor que a gente pode fazer hoje é tentar levantar alguma evidência sobre talvez um nível inferior. Mas a gente sempre tem que ter na cabeça que esse não é o ideal. A gente só está fazendo isso pela impossibilidade de fazer o ideal, saca? Eu acho que essa reflexão é uma coisa importante também a gente ter na mente desde aqui. Boa. E o último ponto que eu ia levantar aqui, que eu achei legal que ele colocou, né? É que ele fala que isso aqui é o pão com manteiga da estatística, que a estatística ela trabalha muito com a questão da correlação, né? Da regressão, mas muitas vezes ela não consegue responder ali quem causou quem. E aí ele fala que, a depender do seu objetivo, isso pouco importa, né? Porque para boas predições, você não precisa ter boas explicações, muitas vezes. Né? Isso é um ponto importante, até às vezes da ciência de dados, do Big Data, que você cria os modelos, às vezes, para acertar. Né? Então, você tem um monte de variável lá dentro, mas não necessariamente você consegue explicar, às vezes, quais são as variáveis que, de fato, causam um determinado evento ou não. E aí ele coloca o Deep Learning, né, que o pessoal fala muito do tal do Deep Learning lá, como um modelo super, né, atual, que ele estaria nesse primeiro nível, né? E ele fala que isso às vezes até pode chocar as pessoas, mas o fato de Deep Learning não ter um modelo da realidade dentro dele, coloca ele nesse nível e não permite ele passar para um outro nível. Beleza? Algum ponto que ficou de dúvida aqui? Algum trecho que de repente não foi entendido? Ou se vocês gostaram de comentar desse nível 1? Não? Eu acho que Então passamos. hoje Vai lá, vai lá. tive aula lá de bioestatística com o Luiz e ele, inclusive, trouxe esse livro e tal. E aí ele deu alguns exemplos de plausibilidade extrema onde a gente não precisa ir para um trial ou porque é antiético ou porque a gente já teve observações e outros estudos, até mesmo de física e outros conhecimentos que embasam, e então a gente não precisa ir para um estudo de experimental, né, para saber que, por exemplo, tem aquele paradigma do paraquedas que se a gente pular do avião sem o paraquedas, a gente vai morrer, né? Pela força de aceleração e tudo mais. Então, baseado em alguns conhecimentos prévios, a gente não precisa, às vezes, ir para um próximo ponto, né? Ou porque é antiético no caso do cigarro, por exemplo, onde a gente não pode pegar as pessoas e forçarem as pessoas a fumar ou não fumar, né? Então, seria antiético e baseado em vários estudos observacionais, a gente consegue, né, não afirmar com certeza, mas tem ali uma plausibilidade e alguns dados que já dizem isso pra gente. Só para talvez ficar uns exemplos aí que talvez dê uma clareada para o pessoal. Boa. E aí já cai muito no começo desse tópico, que é o nível 2, né, que é o do doing, que fala da intervenção, que ele começa, acho que uma das primeiras coisas que ele fala é que a gente não pode responder questões do tipo intervenção, né, com dados apenas de observação passiva. Não importa o quão grande o banco de dados seja, né? E aí entra talvez um pouco nessa questão. Nesse nível 2 da intervenção, então o foco agora não é só nas regularidades, mas sim em mudar o estado atual de algo, né? Intervir em alguma coisa e ver, de fato, o que acontece. E aí o tipo de pergunta aqui que a gente vai responder é: e se eu fizer tal coisa? Né? Não é só se você está observando. E se a gente jogar ali naquele exemplo do fio dental, um exemplo que ele traz é o que aconteceria, né, com as vendas de fio dental se a gente dobrasse o preço da pasta de dente. Então a gente está fazendo uma intervenção específica aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui para eu não me perder. Aqui aí tem um ponto importante nessa questão, que talvez valha a pena a gente levantar aqui, que até me gerou um pouco de confusão. Não sei se gerou confusão para vocês também, porque no começo do capítulo ele fala isso que eu vou repetir, que eu acabei de falar.
que a gente não pode responder questão de intervenção com dado de observação passiva. Mas depois ele fala uma outra coisa, né, que se você tem, você poderia simplesmente pegar, nesse exemplo do fio dental, falar, se eu dobrasse o preço, o que aconteceria com as vendas? Você poderia pegar dos seus dados de observação ali, as vendas de um período de tempo específico onde o valor do fio dental, da pasta de dente, né, estava aquele específico que você tem interesse, né? Ele fala isso. E se eu pegasse? Ele fala, o problema de você pegar isso é que naquela situação, os motivos pelos quais o preço estava daquele jeito não são os mesmos pelos quais você está colocando o preço agora, né? Que agora você está intervindo, você não está só observando. Só que ele fala que tem como você testar a causalidade ou fazer uma ponte entre os níveis de associação e de intervenção, se você tiver como colocar no seu modelo essas variáveis do panorama que estavam em volta, né? Então, por exemplo, a condição do mercado, nesse caso aqui. E aí, para mim, o que ficou meio confuso, porque primeiro ele fala que não dá para a gente falar do nível de intervenção, né, com dados de observação, mas depois ele fala que dá para a gente falar da intervenção usando os dados de observação se eu tiver junto os dados sobre a condição do ambiente. E aí você montaria uma rede e utilizaria a probabilidade condicional para conseguir ver de fato o que aconteceria se você manipulasse diferentes fatores, né, junto. Alguém entendeu assim também? Ficou muito confuso o que eu falei? Algum comentário? Cara, isso gera um pouco de confusão mesmo. Assim, eu não achei confuso quando eu li esse trecho hoje, agora. Mas isso já foi confuso para mim muito já também. Então, assim, acho que é normal isso ser um pouco confuso. Eu vou dar a minha versão do que eu entendi, assim. Pode ser que esteja equivocado, mas o que eu entendi foi o seguinte, cara. A gente, com o dado observado, a gente nunca vai ter certeza. Bom, a gente nunca vai ter certeza nem com nada, mas a questão é, com o dado observado, a gente não consegue, nem do ponto de vista ideal, apontar uma certa precisão e acurácia de alguma coisa ser causa de algo, de outra coisa, certo? Simplesmente porque o processo não permite. Porém, a gente consegue chegar muito próximo. Talvez a gente consiga ter um proxy. Mas isso tem uma premissa muito forte. Para isso acontecer, para eu conseguir chegar próximo, num estudo observacional, ou numa simples associação observada, chegar próximo a uma associação manipulada, que essa sim representa efeito, para uma poder chegar próximo da outra e querer ser um proxy da outra, eu tenho que ajustar a associação de interesse para todas as variáveis que envolvem. E isso é uma premissa muito forte, cara, porque todas as variáveis que podem influenciar a associação que eu conheço hoje, amanhã pode surgir uma nova, por exemplo. E, e na verdade não é que surge uma nova, eu tenho conhecimento dela amanhã, por exemplo, e hoje eu não tenho. Mas se eu não tenho hoje, eu não vou ajustar para ela. E aí uma coisa que eu acho que é verdade, amanhã já não vai ser porque desse ajuste que eu desconheço e eu não consigo fazer simplesmente porque eu desconheço. Então qual que é o problema de fato de usar esse lance da associação para chegar no proxy? Não são os ajustes de variáveis que eu conheço ou que eu observei num estudo, por exemplo. Na verdade, é o ajuste de variáveis que eu desconheço e que talvez nem existe ainda a definição delas, mas elas existem, elas estão aí no ambiente, mas a gente ainda nem sabe que existe isso. E essas variáveis não observadas, que podem influenciar essa associação, é que é o mais perigoso. Então, assim, o que ele coloca aqui é que é possível. E eu concordo, possível é. Mas será que é provável? Quer dizer, qual que é a probabilidade dessa possibilidade acontecer? É muito baixa, cara. É muito baixa. Mas, às vezes, é o único artifício que a gente tem, que é o que aconteceu, por exemplo, com o lance da indústria de cigarro, que ele vai abordar esse exemplo com muito mais detalhes em um outro capítulo mais para frente, né? Mas talvez existam casos que a gente tem que, entre aspas, apelar para esse ponto, né? Mas mesmo assim, a gente sempre tem que entender que não vai ser exatamente a mesma coisa. É um proxy, chega próximo, mas exatamente a mesma coisa, uma associação vinda da observação, de fato conseguir chegar a ser uma associação causal,
isso é difícil, muito difícil, assim, é quase que impossível porque a probabilidade é pequena. Então, assim, foi mais ou menos isso que eu entendi. Para mim, isso faz muito sentido, sabe? Do tipo, é isso mesmo. A gente consegue chegar talvez muito próximo, mas nunca vai conseguir, enfim, ter a certeza de que aquilo de fato foi causal, a não ser que a gente consiga comparar isso com uma coisa que é causal. Como no caso, por exemplo, do cigarro, não dá, porque eu não consigo fazer um trial para avaliar se o cigarro, por exemplo, de fato faz mal para a saúde ou mata, né? Porque eu teria que randomizar as pessoas a forçar elas a fumarem. E aí isso é antiético. Mas aí ele conta essa história com mais detalhes para frente, que eu acho que ajuda muito a clarear esse ponto. Mas fez sentido aqui o que eu falei? Tipo assim, foi de encontro com o que você concluiu também ou não? Ficou Sim, contra ou sim. teve algum ponto? Foi, acho que assim, quebra muito. Isso que ele fala, para mim, quebra muito uma coisa que a gente tem, que a gente fala, eu só posso inferir causalidade dentro de se eu fizer um ensaio clínico, né, com muita segurança, assim. Mas por essa visão deles aqui, e eu já ouvi isso em outras aulas de DAG, enfim, o pessoal fala que é possível você inferir causalidade dentro de um estudo transversal, por exemplo, que o pessoal da epidemiologia, se ouvir isso, eu acho que tem um treco, né? Às vezes você fala, pô, o cara tá falando de causalidade no estudo transversal, mas por essa lógica aqui, se você tiver a rede causal bem desenvolvida, conhecer várias variáveis, você consegue inferir causalidade dentro do estudo transversal, o que é algo Perfeito. novo, Então, assim. não, perfeito, cara. E Para mim, né? basicamente, né, Novo deixa para eu ver mim. se eu consigo. Ah, sim, não, para mim também, fica tranquilo, para todo mundo, acho. Mas deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo o whiteboard aí? Quadro branco ou não? Acho que ainda não. E aqui eu tô vendo aqui como é que eu. Porque eu queria ver uma. ah, não sei, vamos ver se dá certo. Se não der certo, tudo bem, apaga. Vocês estão vendo aí, né? Agora Abrindo. sim. Agora sim? Peraí que o meu tá. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu consigo. É que eu não lembro como é que é. Ih, rapaz. Como é que eu faço pra desenhar aqui? É aqui, será? Ah, eu acho que agora eu consegui. Ó, os nomes estão aparecendo. Então, basicamente, o que eu consigo fazer é aproximar uma coisa da outra, mas ela não vai ser igual, ela não vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, eu consigo fazer isso daqui, ó. Probabilidade de y dado x. Eu consigo fazer no estudo observacional que isso se iguale, ou aproximadamente igual, à probabilidade de y. Vou ter que terminar embaixo, perdão, do x. Opa. Bom, vocês entenderam. Opa, fugi da. É que ficou muito no canto da tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar menor. Peraí. É que eu apago isso mesmo? Se alguém conseguir apagar para mim, ó, vocês estão compartilhando aí, porque tô falando porque eu tô no celular. Como é que eu apago isso aqui? Se alguém conseguir apagar para mim aí, eu agradeço, hein? Putz, será que eu tenho que abrir outro? Hum, Tentando achar a borracha aqui. Tá muito bom isso, todo Ó, mundo. deu certo, né? Acho que não tem. Deu um certo zoom aí para vocês ou foi só para mim? Deu um zoom, né? Deu, tá? Ou O que não? você escreveu para mim aqui, Luiz, ficou bem embaixo Ficou bem, do ficou whiteboard. bem pequeno? Uhum. Ficou meio que não tá no centro, aí a gente não tá dando para ver bem aqui. Entendi. Bom, Ele tá bem na quer borda. saber? Você Deixa eu tem que tentar embaixar falar, a deixa sua eu ver. barra, eu acho, lateral aí, vê se você não consegue. Ah, agora Assim? beleza. É que para mim. Não, Agora eu deu? mesmo aqui, ó. Eu que sou um jumento. Agora deu. Ah, não. Fica tranquilo. Ó, é, eu vou desenhar embaixo aqui, agora eu dei um zoom. Tem como vocês darem um zoom menor aí, mas enfim, eu vou tentar fazer um pouco menor. Então, assim, ó, seria. Opa, cadê o. Vê se vocês enxergam. Se não enxergar, eu tento mudar de novo. Ó. É a probabilidade do desfecho, dado a minha observação, a minha exposição, ela é igual, ou aproximadamente igual, à probabilidade do desfecho, sendo que eu manipulei essa parada, que é o que eu conseguiria no trial, por exemplo. Então veja que eu consigo aproximar, mas isso nunca vai ser isso. É isso que eu estou querendo dizer, e eu acho que é isso que ele quis dizer também. Então você consegue aproximar e você consegue fazer até com que seja igual, talvez, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu acho que
É mais ou menos isso que eu acho que ele quis dizer quando ele fala assim: você nunca vai conseguir fazer a coisa de um nível no outro, mas você pode aproximar a tal ponto de que o viés vai ser tão pequeno em que você pode dizer que eles são iguais. Você pode dizer, eles não são a mesma coisa, mas você pode dizer que um é próximo do outro, dada algumas premissas. Entende isso? Faz sentido isso para vocês? Tem Sim. Sim. algum exemplo? Bom, isso o que eu entendi, né, velho? Tipo assim, posso estar errado. Vai lá, Não, mas Má. eu acho que é bem por aí mesmo. Marcela? Tá me ouvindo aí? Sim. Tem uma maneira de dar algum exemplo prático dessa hipótese, dessa possibilidade? Tipo, eu entendi que nunca vai igualar e tal, mas assim, se você pegar um estudo que faça isso, pode ser hipotético, assim, só para conseguir visualizar. Não, tranquilo. É que assim, eu acho que eu não consigo ser pragmático ao ponto de te dar todos os fatores, mas a questão seria o seguinte, ó. Imagina que você conheça todo o mecanismo que explique dor lombar. É uma premissa forte, mas a premissa ela é forte para poder fazer isso acontecer, tá? Mas vamos supor que você conheça, você tem um mecanismo ali e você fala, putz, beleza, eu conheço o mecanismo que gera a dor lombar. Eu acho que isso não é uma verdade no mundo real, mas a gente pode trabalhar com essa hipótese. Tudo bem? A gente pode partir daqui ou esse exemplo vai ficar muito ruim para você, Marcelo? Pode, pode Beleza. seguir. Então eu quero ver se a atividade física, por exemplo, que a gente deu na aula hoje, né, atividade física e dor, não dor lombar, mas enfim, eu quero saber se a atividade física causa uma diminuição na dor, beleza? Essa é a minha pergunta. Jeito ideal de fazer, trial, pego dois grupos, um grupo vai fazer atividade, outro grupo vai fazer atividade, eu vejo no final quem tem um nível de dor maior ou menor. O que ele está querendo dizer é que se eu não puder fazer isso e eu tiver um estudo observacional que realmente observou na população quem faz ou quem não faz. Eu não forcei eles a fazerem ou não fazerem. Eles decidiram por si só fazerem ou não fazerem. Ou seja, existem outros fatores que estariam influenciando a associação de atividade física com dor. Então, nesse contexto, essa associação poderia estar enviesada por esses fatores. Mas se eu conheço todos os fatores, eu posso estudar quais eu deveria ajustar para poder controlar e retirar o viés dessa associação observada. E se o meu modelo teórico estiver certo e eu tiver sucesso em ajustar para todas essas variáveis, nessas condições, essa associação que eu olhar no estudo observacional, ela vai se igualar à a associação causal que eu observaria num estudo controlado aleatorizado. Deu para entender? Ficou mais claro agora ou não? Ficou um pouco mais. Mas Uhum. quando você pensa nessas outras variáveis, você já tem que ter todas elas, mesmo sabendo que você Exato, vai observar dois fatores. exato. Ou seja, é uma premissa muito forte você assumir que sabe todos os fatores relevantes que influenciam nessa associação. Concorda comigo? Com certeza. Pois é, mas se você tiver, é possível. Na verdade, você não precisa ajustar para todos os fatores, você precisa ajustar para os fatores que mais influenciam, né? E só isso poderia estar suficiente. Mas não é só isso, porque só os principais fatores já são muitos fatores, entendeu? Normalmente, né? Normalmente. Então, apesar de ser, de novo, possível, é quase que improvável. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas pode ser que aconteça. Então, por muito tempo, por exemplo, o negócio de cigarro que a gente está falando, né, Marcela? Era impossível fazer o trial. Mas tinha uma indústria que estava vendendo cigarro pra caramba. O pessoal estava observando na prática as pessoas terem problemas de saúde por causa disso. E aí um monte de gente se juntou para tentar fazer um monte de estudo para tentar provar, via não trial, que o cigarro fazia mal. Isso só foi possível depois de algum tempo de estudo, para as pessoas entenderem que era impossível fazer o trial e que nos observacionais, dados os ajustes necessários que veio com conhecimento acumulado por causa de todos esses estudos, chegou-se a uma quantidade de evidência tal que falaram, não, cara, ó, isso é suficiente para a gente assumir que cigarro faz mal. Cigarro causa
problema de saúde e ponto final, mesmo sem existir o trial. Mas isso só foi possível com um corpo de evidência absurdo que foi se acumulando ao longo do tempo para poder de fato provar cortes judiciais, etc., de que isso está muito mais próximo de ser verdade do que o contrário, do que fumar não faz nada para a saúde. O trial ainda não existe e ele nunca vai existir porque ele é antiético, né? Mas hoje, no passado não foi assim. Hoje a gente já reconhece que cigarro causa problema de saúde. A gente fala isso e a gente assume isso, mesmo sem ter o trial. Sacou? Entendi. Ficou mais claro? Sem zoeira, pode falar, não tem problema algum, assim. É porque às vezes a gente não consegue pragmatizar uma coisa que não é tão pragmatizável, entende? Mas assim, eu juro que eu tento o meu máximo aqui, se for o caso, a gente vai mudando o exemplo. A ideia é entender. Não, ficou. Obrigada. Boa. Eu acho que já pegando o gancho, a gente avançando para o nível 3, né, que é esse nível do contrafactual, de imaginar, onde as predições a gente faz não só observando ou manipulando algum fator, né, mas imaginando ou criando ali cenários alternativos. É uma coisa que ele fala no começo, que nenhum experimento no mundo a gente consegue fazer algo que a gente possa negar o tratamento para uma pessoa já tratada, né, e comparar os desfechos. Então, eu acho que não é muito bem o negócio do cigarro, né? Porque seria antiético você randomizar o cara para o cigarro, mas você consegue criar um modelo, às vezes, alternativo, né? Usando o contrafactual, do que aconteceria se a pessoa não estivesse fumando, se você tiver toda essa rede causal disponível, né? Então, esse seria o nível, talvez, mais sofisticado aqui de habilidade cognitiva, e a gente responderia com ele a pergunta do tipo: e se eu tivesse feito tal coisa, né? Então, pensando o que aconteceria. E a ideia aqui é que a gente utilize esses cenários alternativos, né? Para poder, muitas vezes, revisitar aquilo que aconteceu e talvez mudar no futuro, né? Ajuda a gente a tomar decisões no futuro, que é algo que ele traz bastante. Cara, Luiz, sabe o que eu acho que, se já não é, pode se tornar revolucionário para essa questão de estudar esse nível 3, cara? Modelagem. Uhum, Porque olha que louco, pela lei da probabilidade total, eu não preciso conhecer todas as probabilidades para poder estimar todas elas que fazem parte da probabilidade total de um contexto. Se eu souber, o próprio teorema de Bayes me diz isso, né? Se eu souber uma ou duas probabilidades do contexto, talvez eu consiga inferir outras, né? Eu preciso ter algum conhecimento, sim, é verdade. Não pode ser conhecimento zero. Mas se eu tiver algum conhecimento, eu consigo meio que pela lei da probabilidade total fazer as inversões. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho uma probabilidade total, né, ou seja, a probabilidade de um evento tal acontecer de 20%, eu sei que a probabilidade dele não acontecer é 80%. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, você tem a probabilidade dele acontecer, mas na verdade a probabilidade dele acontecer te dá a probabilidade dele não acontecer também, porque é o inverso. Então é isso, esse é o exemplo talvez mais simples e mais banal de probabilidade total, mas assim, acho que deu para entender o que eu estou querendo dizer, né? Conhecendo um, eu consigo conhecer o outro. Bom, baseado nisso, se eu conhecer uma probabilidade estudada ou observada, por exemplo, e quiser imaginar o que acontece sem ela, e for possível, pela lei da probabilidade total, estimar essas probabilidades, eu talvez nem preciso do dado. Só fazendo essa associação, eu consigo modelar essa probabilidade dentro, né, de, por exemplo, uma rede de Markov ou alguma coisa assim, e ver como que essas probabilidades se comportam numa cadeia de eventos que eu vou determinando ali, né, para, enfim, ver como que isso seria, mesmo sem isso existir na realidade, né, e sendo aí o contrafactual de alguma coisa que de fato eu mensurei. Entende isso que eu quero dizer? sim. Pode É ser meio um que aquele troço exemplo da interessante da gente vacina, olhar ó, depois. que ele até dá, né? No exemplo que ele fala da vacina. Porque ele, tipo, ele cria a rede e depois ele fala assim: olha, a gente teria um número de mortes muito maior, mas eu não preciso fazer o experimento para saber isso, né? É antiético não dar a vacina. Então você consegue, desde que você tenha a rede causal, você consegue fazer esse tipo de manipulação, de criar os cenários alternativos, né? Mesmo sem Perfeito. ter, Então você às precisa, vezes. então lembra, você precisa ter algum conhecimento, né? Que nem quando ele descreve esse modelo, para quem está com o livro aí, e o modelo desenhado está na página 45,
E a explicação está na página 44, 45. E olha que louco. Ele dá alguns dados prévios ao modelo. Então, por exemplo, assim, qual que é a probabilidade do cara vacinado desenvolver a reação e etc. Da onde que veio isso? Isso veio de pesquisa prévia. Só que se você sabe isso, na hora que você olha o que aconteceu na população, aí você consegue fazer o contrafactual com essas probabilidades. Por quê? Porque você já tem um conhecimento prévio, e aí você aplica esse conhecimento prévio no contrafactual para ver o que aconteceria, sem precisar rodar um estudo novo, né? Basicamente, o que ele fez aqui foi exatamente isso, foi modelagem, né? Então, modelagem, assim, bem básica, não foi Markov, nada, mas foi, né? E aí consegue chegar à conclusão de que não, né? De que vacina vale a pena mesmo e tal. Enfim. Mas eu acho que é bem por aí, cara. Sim. E aí, acho que talvez só voltando um pouquinho naquele ponto que você estava comentando, que a dificuldade é você conhecer todo o panorama, né? Se a gente for mais para o final do capítulo, que tem uma hora que eles falam assim, ah, legal, como é que eu sei de fato que a relação ela é causal, então X causa o Y, ou se eu tenho aquela variável Z, né? Ele começa a falar dos confundidores, que ele fala dos background factors lá tudo, né? E tem até uma parte que ele fala assim, tem uma pesquisadora que ela fala, ah, legal, eu preciso condicionar para as variáveis. Não, você vai condicionar causalmente para variáveis, né? Porque E aí, falar é nesse fácil, ponto, né? ele... Você fala assim, não, você vai Sim, condicionar. Mas vou condicionar para quem não? Para todas as variáveis que pode. Ah, tá, legal. Parece uma coisa simples. Não é. Cara, condicionar para todas as variáveis que podem estar influenciando, ou seja, eu preciso ter dado de todas, né, para poder ajustar isso no modelo. Pô, é um troço complicadíssimo, né? difícil, Parece, sim. falando assim, né? Ah, tá, legal, pronto, resolveu. Não, cara, não resolveu nada. E a gente sempre, a gente não é um ser onisciente, a gente nunca vai saber de fato como a coisa é de verdade, né? Mas conforme o conhecimento vai aumentando, sua rede vai ficando maior, mais complexa, surgem novas pesquisas, você incorpora aquela. É meio que Bayesiano, né? Você incorpora aquela informação no seu modelo, e aí as coisas vão, tipo, a sua capacidade de prever o que vai fazer, Pô, não né, grande conhece tudo. probabilidade de um zero, não. Então, assim, não tem como ser determinante nesse ponto. E aí, só um ponto que é legal de a gente falar, né? Que fala assim, pô, mas o cara levantou os problemas, né? Mas por que todo mundo fala de randomização, tá, gente? O milagre, eu já falei isso algumas vezes, e depois eu vou falar mais algumas milhares de vezes. O milagre, entre aspas, da randomização, que não é um milagre, é um fenômeno estudado e tal, mas que ela traz de vantagem, é que quando eu randomizo os participantes, né, a receberem ou não uma certa intervenção, por exemplo, uma certa exposição, que eu quero ver se é a causa de um desfecho, quando eu faço isso, a randomização ela tem a característica de conseguir ajustar para todas as variáveis que eu observei e que eu não observei. E o pulo do gato é as que eu não observei, que eu poderia, enfim, elas podem nem existir no nosso conceito hoje. É um conceito que ainda nem foi definido na nossa sociedade. Mas essa variável existe, por exemplo. Mesmo assim, a aleatorização ajustaria para essa variável inexistente. Olha que louco, cara. Então, por isso que o trial é tido como o concurso, né? Por causa do lance da randomização. Mas, de novo, por vezes é impossível fazer, é impraticável, não dá. E aí, nesses casos, é que a gente precisa pensar em alternativas e chegar o mais próximo possível com as ferramentas que, inclusive, ele vai trazer um pouco mais para frente no livro, né? Ô, Luiz, nesse ponto do trial, você acha que, por exemplo, quando eu faço o trial, tipo, a aleatorização meio que vai balancear os grupos e controla para as coisas que a gente nem sabe. Uhum. Você acha que se eu tiver, assim, obviamente, né, é difícil falar, mas com a rede causal, a sua capacidade preditiva melhora pelo fato de você conhecer as variáveis que você controlou dentro do trial, se você não tivesse controlado ela e considerasse o papel delas dentro da rede, entendeu? Tipo, Cara, não se sei eu se eu entendi sei, muito bem a pergunta. imagina assim, ó, se eu sei que, sei lá, idade e sexo influenciam a eficácia de um remédio. Uhum. Eu pego no meu trial lá, eu randomizei as pessoas
tipo, meio que eu controlei para essas variáveis. Ou seja, controlar para essas variáveis significa anular qualquer efeito que poderia ter elas na sua variável do tratamento. Então, acho que isso responde sua pergunta, né? Então, se eu Isso. quero estudar o mecanismo por detrás, eu não faço um trial, exatamente porque o trial anula esses efeitos todos. O trial Uhum. é um estudo complicado, grande, dispendioso, para responder uma perguntinha desse tamanho. E ele só responde essa perguntinha desse tamanho. Se você quiser responder uma pergunta de mecanismo, então, como que dentro do processo etiológico daquele fenômeno, como que a informação passa por todos os agentes ou por todas as variáveis relacionadas a ele? Essa é uma outra pergunta que é respondida por um outro processo de pesquisa, normalmente observacional. Sacou? Agora, quando eu quero ver a causa de alguma coisa e não a predição baseada nas associações de tudo que está associado, quando eu quero ver de fato causa específica, uma linha específica no meu diagrama, eu preciso anular os outros efeitos. E o trial anula os outros efeitos. Então, não teria como no trial eu avaliar esse tipo de coisa. A não ser que eu desenhei o trial para, por exemplo, investigar a mediação. Mas a mediação é um caso específico, ela está no meio da associação, ela não está fora, ela não é um confundidor, né? Ela está no meio, ela é um par. Então então é uma coisa diferente, mas mesmo assim você precisa pensar antes no desenho para poder permitir o estudo e a investigação desse mediador, sacou? Sim. É o que eu estava pensando, O que você pode fazer também, só que aí é como se fosse dois estudos em um, é, por exemplo, assim, você tem associação de interesse e você tem um outro desfecho, por exemplo, comportamento, que você quer ver se a intervenção, o que ela faz nesse comportamento também. Mas aí é uma outra associação que você está vendo no mesmo trial. E aí, através da pesquisa dessas duas associações causais, você assume que uma pode explicar a outra do porquê que aconteceu. Isso ajuda um pouco no mecanismo. Mas entenda que, na verdade, o trial não está avaliando o mecanismo. O que lá, dois, então não são, é como se fosse dois estudos em um. O que ele fez foi isolar duas associações causais no mesmo estudo. Mas, de qualquer maneira, ele isolou para responder cada pergunta de maneira independente, entendeu? Então, ele continua respondendo uma pergunta pequenininha. sim. O que eu estava pensando, tipo Super assim, relevante, tá? Eu não tô falando pergunta pequena do ponto de vista de relevância, perdão, é só para me fazer entender, ó. Eu não disse que a pergunta pequenininha é irrelevante. Eu disse que a pergunta ela é pequenininha do ponto de que eu preciso isolar para entender. Ela é super relevante e super importante, mas é um detalhe, tipo, entendeu? Um detalhe que muda tudo, mas é. no trial você vai ver ali que, sei lá, em média o medicamento tem o efeito. Mas dentro daquele grupo que tomou o medicamento, teve pessoas onde o medicamento funcionou mais, funcionou menos ou não funcionou, individualmente. Para você detectar, tipo, em quais situações, ou sei lá, qual que é a rede que aumenta a probabilidade do medicamento funcionar. Aí você teria que sair do trial e meio que entrar num diagrama causal, né? Eu acho que seria mais ou menos por Perfeito. aí. Ou você faz dois trials, um com cada subgrupo e compara o efeito. Você pode fazer isso. Então, de novo, dois estudos em um para explicar esse mecanismo. Ou exatamente o que você falou, você sai do contexto do trial para avaliar isso num estudo de mecanismo mesmo, observando como que essas associações perpassam por todos esses caminhos, vamos dizer assim. Boa. Entendeu? Eu, Você matou o que normalmente se faz, mas você poderia via trial investigar. Só que via trial investigar você vai ter que fazer isso. Ou é um trial que responde duas perguntas, ou são dois trials, onde no final das contas eu vou comparar os resultados dos trials. sim. Né? E aí esses trials são meio que em subgrupos do primeiro lá. Então o primeiro te deixou a pulga atrás da orelha. Então agora os outros, na verdade, são com subgrupos. Então cada estudo individual com subgrupos do primeiro. Sim. Boa. Pessoal, acho que assim, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo de discutir, né, os três níveis, que era o ponto principal do capítulo. Falamos mais algumas coisas. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto específico que gostaria de comentar? Alguma coisa que não entendeu? Senão a gente já pode ir encaminhando para o final, que tem aula às 8. Não, vamos sim, mas ó, cara, a mensagem final eu acho que o que é importante, porque outras coisas ainda vai abordar com mais detalhes, ele vai falar mais de probabilidade nos capítulos para frente. Uma coisa que eu acho que é inerente desse capítulo, que é a mensagem final que fala assim, ó, guarda isso, é, segundo a sugestão dos autores, três níveis quando a gente pensa em estudar causa. Nível de ver,
que na verdade é o nível antes da causa, porque ele não avalia a causa de maneira direta, apesar de eu poder talvez criar artefatos para chegar próximo, mas em teoria ele não estuda a causa diretamente, ele vê uma associação. O segundo nível, onde eu vejo se essa associação pode ser causal ou não, onde na verdade agora, nesse segundo nível, ao invés de só observar, na verdade eu vou ter que manipular alguma coisa ali para poder forçar os indivíduos, por exemplo, a receberem a causa ou não, ou a causa hipotética ou não, para ver o que acontece no desfecho. Então esse é o fazer, né, ou manipular, que basicamente é representado por estudo experimental. E o último, né, que é da hora pra caramba, que define o que o Homo sapiens sapiens talvez saiba fazer de melhor no mundo, que é imaginar mundos contrários àquele que existe. Então, aconteceu isso no mundo. E se fosse assim, o que aconteceria, né? E aí, nos próximos capítulos, ele vai trabalhar esses detalhes aí, mas eu acho que a mensagem final que fica é entender que existem esses níveis, né? E mais ou menos, pelo menos assim, que ele representa do ponto de vista teórico, né? Então, ver, fazer uma ação ou fazer uma experimentação, né? Agir ou modificar uma realidade. E o último, poder de imaginar o que seria o contrário do que foi observado. Boa. Já deu corte aí pro vídeo do Instagram. Me ajudou agora. Já Tô pega e já blogueiro, corta aí cara, já. ó, tô aprendendo, tô fazendo aula de marketing. Bom, é isso então, pessoal. A gente se vê Valeu, depois do galera. feriado. Valeu, boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite.